noite. Prazer estar com você aqui para discutirmos um tema muito interessante, nossa vida psíquica, sociocultural, né? E estar com as pessoas que nos dão o prazer aí da presença para compartilhar conosco essas reflexões. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite de desenvolver esse trabalho, que eu acho que é alguma coisa que pode enriquecer um pouco a vida nesses momentos aí, como dizia Hannah Arendt, né? De homens em tempos sombrios, né? Como Seja muito bem-vindo, Luiz. É sempre um prazer estar aqui compartilhando contigo desse espaço e trazendo essas novidades, retomando aqui o nosso projeto de fazer várias lives falando sobre aquilo que talvez mais nos movimenta como sujeitos aos nossos afetos, aquilo que nos afeta e aquilo que não nos movimenta. Eu acho que hoje é o tema que a gente convoca aqui para pensar e compartilhar com todo mundo que está assistindo também, que é aquilo que nos acovarda, né? Aquilo que nos emperra, que nos empaca a vida, o nosso tânatos, a nossa pulsão de morte, que não nos faz andar para frente. É difícil a gente conseguir, às vezes, fazer isso quando nós temos fixações muito grandes, né? Quando a pulsão de morte é muito prevalecente. Então, gostaria de começar ali escutando e vamos dialogando. Vou dizer para o pessoal também pode ir escrevendo aqui no chat. Nós vamos tentar ler os comentários e ir dialogando com vocês todos. Perfeito. Olha, pensando hoje nesse nosso tema, não, Laís, eu penso que um elemento fundamental para pensarmos essas questões é a respeito da nossa covardia confortável, né? Em primeiro lugar, a ideia de que o eu, como uma instância psíquica, ele busca sempre criar uma familiaridade com o mundo, através de todo um campo de representações do mundo, né, constituídos por fantasias entrelaçadas sobre o mundo, sobre o outro, sobre si mesmo, né? Enfim, o que o psicanalista francês Jacques Lacan chamava da ordem do imaginário, né? O eu opera fundamentalmente aí na medida em que ele busca constituir para si essa familiaridade e esse conjunto bastante grande de crenças, né? A respeito, repito, do mundo, do outro, de mim mesmo, do meu posicionamento nisso, todo um campo de valores, do como viver, do como ser, todo um campo sociomoral, enfim, que se constitui nisso, não é? No entanto, a instanciação do eu, né, ela está em absoluta relação com o que Freud chamou de sistema de ideais, né? Ou seja, com o eu ideal, com o ideal do eu e com o supereu ou superego, né? Para os nossos propósitos aqui, penso que a relação com esse tema da covardia tem muito a ver com os ideais do eu, que são, por assim dizer, fantasias negativas, negativas no sentido de são fantasias que eu tenho a respeito do que eu busco ser e não sou, né? E que são fantasias que colocam um hiato, né? Por vezes um abismo, em que o eu se inspira, em que o eu busca elementos assim de modelos, né? De inspiração, no sentido de espera-se um aperfeiçoamento de si, uma busca de excelência de si em torno desses modelos do ideal do eu. E o ideal do eu, por sua vez, como todo sistema de ideais, ele é, obviamente, uma ponte, chamemos assim, do eu com a cultura,
né? Porque essas representações que vão servir de modelos, obviamente, elas não vêm de outro lugar, senão da dinâmica sociocultural, que elege, né, valores, que elege modelos, que elege figuras, toda uma série de elementos que, em determinado momento sócio-histórico, seriam elementos a que pudéssemos buscar, a que pudéssemos aspirar, que devêssemos aspirar, no sentido das nossas buscas de aprimoramento, buscas, enfim, de excelência de si. Então, o ideal do eu sempre opera nessa via, né? O ideal do eu é fundamental desde o nascimento, quando do olhar e do desejo da mãe sobre a criança, toda uma série de projeções do ideal do eu da mãe, eles colocam, por assim dizer, um elemento de constituição humana para aquele que Lacan chamava um omelete de carne, que somos todos nós quando nascemos, né? Ou seja, no sentido de nos tornarmos humanos, né? E com esse ideal do eu projetado aí. Agora, né, uma vez esses ideais do eu, não é posto, obviamente faz parte de toda a dinâmica narcísica do sujeito, né? Daquilo que o sujeito busca no sentido de dar uma resposta sobre quem ele é, sobre quem ele pode ser, né? Tudo isso faz parte da nossa dinâmica narcísica. Narciso não morreu olhando na água porque ele se achou belo, né? Ele cai ali porque ele mergulha na intriga, na coisa intrigante que definir-se a si mesmo, né? Ou seja, o narcisismo diz respeito, em psicanálise, a todo um conjunto de investimentos com um não-eu, mas com algo desse um não-eu que possa dizer de mim, de alguma forma, né? E, obviamente, a arena amorosa é o campo de investimentos das pulsões de vida, chamemos assim, já que você iniciou aí falando das pulsões, não é, Laís? E essas pulsões de vida, ou seja, a libido do eu investe objetos no sentido de que esses objetos, uma vez entrando na dinâmica amorosa, possam, de alguma forma, dizer de nós. Sem dizer. Não dizem claramente, obviamente, né? Mas essa relação nos oferece um sentido de viver, um incremento, né, por assim dizer, no prazer da vida, no estar no mundo, não é? Num mundo que, de outra forma, fora esse sal da terra, não é? A realidade é absolutamente desolada, né, da vida, não é fora dessas coisas todas. Então, em nome desse conjunto de investimentos que são feitos nesses ideais, né, que o sujeito opera um elemento sempre de esperança, de apostas de esperança, né, de que as coisas, não importa o conjunto de dificuldades da vida, de que as coisas podem sempre se modificar. A função da esperança no psiquismo sempre diz isso, né? Tudo passa, né? E essa função da esperança, ela está embasada desde muito cedo no psiquismo, quando a criança deixa de estar naquele momento, muito cedo no seu desenvolvimento, não é, Laís? Onde, frente à presença da mãe, se a mãe, por exemplo, sai do lado dela, vai até um outro cômodo da casa, não é? A mãe morreu. Aquele sentimento é de uma angústia gigantesca e eterno, até que a mãe volte. E a mãe volte, o sentimento é eterno de volta, né? Mas ela não sustenta ainda simbolicamente a ausência da mãe no psiquismo dela, né? Não existe a possibilidade para ela ainda de acreditar que a mãe voltará. A mãe só não está no campo da percepção dela, né? Falando em paralisar, esse é um dos momentos que a gente paralisa, né, Luiz? Quando
nós não conseguimos simbolizar isso desde lá no início, e às vezes nós carregamos isso para a vida adulta. Sem dúvida, Então, sem dúvida nenhuma. o nosso amor, o nosso objeto de desejo, ele, nosso objeto amoroso, ele sai de perto, é como é uma devastação paralisante, né? A gente sente isso, escuta isso na clínica, assim. Não consigo ficar longe, penso que eu vou morrer. Fico ligando, fico mandando mensagem, fico chamando, quero saber onde está. Agora com o WhatsApp a gente tem liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, né? Como se não estar vendo ou não estar falando significasse um desamparo, um abandono, um desaparecimento. Às vezes isso se arrasta da infância. Não há dúvida nenhuma, né? Porque o nosso infantil, enquanto conjunto, não é, Laís, de emoções e de fantasias que Freud dizia que esse infantil era o núcleo do inconsciente, né? E que está ativo em nós o tempo todo. E nas relações amorosas isso se mostra de forma, diria, transbordante, né? Então, como você bem disse, né? É um desespero, né? Porque o nível de sustentação narcísica que o objeto amoroso oferece quando ameaçado de ser retirado pela morte do objeto amoroso, pelo abandono, enfim, seja como for, é algo que ameaça com uma mutilação narcísica gigantesca, não é? Na O esteira da eu, morte, o exatamente. eu chega a tremer, né? Tanto que nos relacionamentos abusivos, assim, talvez a maior ameaça não é eu vou te bater, eu vou sair da sua vida, né? Eu vou desaparecer. E se joga muito com isso. Eu acho que se a outra pessoa aí tem uma fragilidade nesse sentido, né? Não simbolizou legal, não integrou bem as coisas ali dentro, tá com o ego muito empobrecido, colocou, depositou tudo de bom lá naquele senhor, aquela senhora, né? E Sim, fica só com os restinhos, fica só caquinhos. Na medida que ele diz, posso desaparecer, vou sair se você não se submeter. Aí a gente tem uma encrenca grande aqui. Né? Às vezes é algo labiríntico, assim, a gente fica tentando encontrar, fica tentando caçar essa pessoa para que a gente não desapareça com ele. exatamente. Né? O pavor narcísico, né? Tanto que chega ao extremo, chamemos assim, da pessoa ir para uma passagem ao ato suicida. Né? Ela não tem outra referência de sustentação narcísica. Em outra passagem de uma outra live anterior nossa, não é, Laís? Eu mencionei algo que eu chamei, à época e chamo até hoje, de relações que se dão, e que são relações comumente abusivas, né? Que se dão dentro do que eu chamo de pactos masoquistas. Nesses pactos masoquistas, por conta dessa relação de dependência narcísica tão poderosa e a fantasmagoria do esfacelamento de si, caso da perda ou do abandono, o que vai ocorrendo é que o sujeito fica presa de uma série de chantagens, tácitas ou não, postas no relacionamento. Então, Capturado, né? capturado, esse sujeito diz assim para o outro amado: pode me bater, pode me espancar, pode fazer o que quiser comigo, só não me abandone. Zé Né? Felipe está muito famoso cantando exatamente isso com outras palavras. Ou seja, por que que isso cola, né? A gente pode pensar, até estava lembrando aqui você falando, eu pensando em um monte de letra de música, doutor Luiz Henrique, que está muito na moda agora, que está muito chiclete. O que que cola? Por que que a gente se cola a isso? Daí conversa muito profundamente em nós, né? O Carlos escreveu aqui antes, se a gente é covarde, mais covarde no campo amoroso, eu acredito que o campo amoroso talvez seja o ringue de maior covardias que nós podemos encontrar, tanto nossa quanto do outro, né? Pois é, É verdade difícil, aí. às vezes também, porque conforme nós vamos vivenciando e vamos registrando isso como uma experiência prazerosa ou desprazerosa, nós vamos tendo mais ou menos esse elemento presente, de estar Exatamente. mais
corajoso ou menos corajoso. Sem dúvida nenhuma. Às vezes as pessoas me perguntam, não é, Laís? Luiz, o que a psicanálise faz por nós? Né? Porque a psicanálise não nos torna mais fortes. A psicanálise ela não nos torna infensos, ou ela não é uma profilaxia contra sofrimentos futuros, e nem é desejável que seja. Né? A psicanálise não nos torna mais inteligentes. Então, o que a bendita da psicanálise faz por nós? Não é? E eu penso o seguinte, sabe, Laís? Ela nos capacita, já dizia Freud, a sofrer por algo novo. E não o bom e velho sofrimento, parecendo o disco arranhado de uma vida inteira, aquele sofrimento repetido. E mais, eu penso, Laís, que ela opera um movimento de um eixo em torno da angústia e do medo, né? Que é um eixo neurótico, né? E esse medo que estamos falando, por exemplo, o medo da perda do objeto amado, porque no eixo neurótico nós vivemos em torno desse desejo de sermos amados. E giramos a vida em torno desse desejo de sermos amados. Conforme estamos nesse eixo da angústia e do medo de não sermos amados, nós estamos muito mais vulneráveis a essas dinâmicas que mencionei há pouco, como de chantagem, do tipo, se você não fizer isso, eu não te amo mais, sabe? Coisas assim, ou a pactos masoquistas de toda ordem e tal, não é, Laís? E penso que uma psicanálise bem-sucedida, ela vai nos encaminhando para uma possibilidade de ficarmos menos enredados, né, nesse elemento neurótico, o tempo todo, de ficarmos criando toda uma dinâmica contínua de falsos selves, no sentido de, como chamava o Winnicott, no sentido de garantir para nós mesmos que seremos amados. Não é? Não há uma Amor não é coisa preparação, que né? exato, amor não é coisa que se garanta, né? Nem quem ama, nem quem Dizia é Rubem amado. Alves, né? Exatamente. Dizia Rubem Alves, o amor é um passarinho sentado no dedo. Mas tem uma coisa, hoje eu estava falando com uma paciente, né? A gente não tem como antecipar ou prever ou se preparar para aquilo que virá. Mas nós podemos estar mais preparados no sentido de mais integrados também, mais aptos a se separar do outro. Ou seja, pelo menos saber qual que é o nosso semblante, o nosso contorno. Exatamente. Aqui nos garante uma certa unidade frente à ameaça do desamparo, que todo amor traz. Né? A pessoa apaixonada é um Deus nos acuda. Né? A gente reza para não se apaixonar com todas as forças, mas também não vive sem a paixão, né? Como diz Bukowski, ninguém tem tanta sorte na vida de nunca se apaixonar de novo, porque nos remete diretamente a esse lugar dessa fragilidade. Né? Uhum. Sem dúvida. E por quê? Porque se nós ficarmos nesse eixo, né, Laís, neurótico do medo, relacionado a essa busca constante de sermos amados e todo o custo psíquico que isso pede, de construção, como disse, de falsos selfies e coisas assim, né? O que a análise busca é um caminho para paulatinamente irmos saindo disso e que o psiquismo possa girar em torno de outro eixo, chamemos assim, que é o eixo que Freud chamava de uma capacitação para amar. Né? Freud dizia que uma análise bem-sucedida nos capacita a amar e a trabalhar. O trabalhar, entenda-se, né, de uma forma ampla. O trabalhar significa exercermos a nossa agressividade em termos de não violência, exercermos a agressividade humana no sentido do que ela é capaz de modificar o mundo, né? Ou seja,
e nesse sentido da agressividade, que é um sentido bem winnicottiano, não é? E no que tange a capacidade de amar, de você poder sustentar narcisicamente o amor ao outro, né? Sem a dependência de ficar ouvindo a cada 10 minutos no WhatsApp que o outro te ama. Né? Acredito que uma grande fonte de angústia agora, pelo menos tenho escutado muito isso durante o meu dia nas sessões, é justamente o estar online não estar disponível para mim, para quem estará. A questão, né, do hora em hora, 2 horas, 2 horas, me remete muito ao mamar, ou seja, estar disponível como a mãe num recém-nascido. Às vezes a gente caminha por ali, né? Aquela voracidade do recém-nascido. Talvez a paixão nos coloque nesse lugar de voracidade do outro. E que sai um pouco do princípio da realidade, né? Então, como diz o Freud aqui, quando a gente não está alinhado o princípio do prazer com o princípio da realidade, o turbilhão que a gente entra, o que nos apazigua é estar aqui com as duas coisas, com uma ponte que nos leva a um lugar ao outro, né? A um lugar em comum aqui. Então, o princípio do prazer sobe e o princípio da realidade fica esfumaçado ali pela fantasia que reveste toda a cena dos apaixonados, né? E aqui demanda muita coragem para a gente conseguir enxergar além dessa névoa e estar de acordo com o que é real, com o que é de verdade, né? Até com o próprio sentimento verdadeiro, com reconhecer e ir percebendo aquilo que o outro sente, aquilo que os outros sentem por nós. Não, a gente cai na fantasia de dizer, me responde porque me ama ou não responde porque não me ama, que me ama, mas está disfarçando, que quer fazer de conta que não me ama, né? Então, tudo vira em torno da fantasia que faz esse contorno. Pode ser Exatamente. perigoso, né, doutor Luiz, como você estava falando, assim. Esse lugar nos coloca numa situação de perigo, muitas vezes. Sem dúvida nenhuma, não é? Porque a pessoa está o tempo todo, não é, Laís? Vamos chamar assim, em amplo modo, num estresse defensivo do que fazer e do que ser, para que, supostamente sendo assim, ele garantisse a continuidade do amor do outro, do reconhecimento do outro. Mas, como disse, amor não é coisa que se garanta, né? O sentimento do outro por nós varia conforme a dinâmica psíquica do outro e o lugar que nós somos colocados nesse campo de significação das fantasias do outro. Isso não temos controle. Mas conforme a psicanálise, repito, ela nos encaminha para um eixo que eu acho que é o que de melhor ela pode fazer por nós, é de nos capacitar à coragem de amar. A coragem no sentido de você apostar na via amorosa sem garantias do amor do outro. Não é? E eu acho que a maior expressão cultural que até hoje existiu, talvez a maior do romantismo, do qual a psicanálise é herdeira, foi Shakespeare em Romeu e Julieta. Não é? Ou seja, aquela aposta amorosa, não é? E você vê as frases de Romeu e as frases de Julieta, típicas do romantismo, e por isso a psicanálise é filha do romantismo, né? Porque ela tematiza o amor e a morte. E nos discursos de Romeu, bem como de Julieta, estão assim: prefiro morrer a não te amar, né? Mas eles falam dos sentimentos deles, não é? Não tem uma coisa assim, eu vou me matar se você não me amar, né? Eles aproximam essa força amorosa de algo capaz, incluso, de significar a morte, de dar valor à morte, que é o que o romantismo, de forma geral, fez, não é, Laís? Oferecer a esse elemento da morte, o enfrentamento da morte dentro da dinâmica amorosa. Não só o romantismo, bem antes a própria cristandade fez isso, né? Daquele que deu a vida pela morte, crucificado e etc. Daí a força da mensagem, porque toca nesses elementos centrais
do sujeito humano, o campo do amor e o campo da morte. Ou seja, o que a psicanálise nos capacita, para falar de forma mais resumida, é que possamos fazer apostas amorosas sem garantias do amor do outro. O que esse amor funciona para o sujeito é o amor pelo próprio ato de amar. E o que isso traz em termos de uma capacidade de desprendimento narcísico. Uma pessoa que tem essa dinâmica amorosa, ela teme muito pouco. Ela teme, inclusive, ela teme muito pouco, inclusive, que o outro não a ame. Quando a gente ama, simplesmente ama, né? Eu acho que você é fica Oswaldo muito Montenegro pouco vulnerável que canta. a esses jogos, né, Laís? De falsos selfies e de hipocrisias e de covardias, no sentido de dar uma resposta ao teu medo, em última instância, como você disse, de ser arremetido a esse desamparo, a essa vulnerabilidade que estão sempre nos acompanhando no nosso inconsciente, que veio lá de priscas eras no psiquismo. O amor sempre nos ameaça jogar lá atrás, né? E o que vai sobrar de mim, né? Eu no liquidificador, né, do inconsciente, né? E vamos ser destruídos ali, né? Tudo isso vai acompanhando o amante de uma forma absolutamente constante. E dependendo da relação narcísica que ele tem, em termos de ou ficar no eixo do medo esperando uma garantia desse amor do outro, me diga a cada 5 minutos que você me ama, né? Nunca deixe o meu Porque me ama, WhatsApp o que vazio. ama. Exatamente. Ou você vai para um outro eixo onde existe uma possibilidade de aposta amorosa sem garantias do amor do outro. E por quê? Porque com Freud ou com Guimarães Rosa, a vida implica coragem. Porque a vida é o campo do imprevisível, Laís, amigos. A vida é o Também campo porque de que você não tem garantias de onde os teus atos, os teus gestos, as tuas falas, de como eles vão se espraiar no mundo. e só se espraiam com coragem, né, Luiz? Exatamente. Assim, a gente está falando aqui muito da coragem de amar e a gente traz muito a questão do amor aqui na nossa bateria de lives. E eu vi que a Marizinha pediu se o amor é incondicional. E eu acho que sem, tirando a ideia, né, da mãe, porque também é uma ideia fantasiosa que é absolutamente incondicional. A gente já começa aqui com você trazendo a questão do ideal da mãe que deposita lá na criança, então tem um retorno narcísico. Nós temos muito condicionantes numa relação. Sem dúvida. Agora, o amor em si, né, quando ele pertence ao nosso coração, e nós somos um sujeito que, é lógico, estamos sujeitos ao outro, a esse que nos afeta tanto, Sim. mas não de forma tão absoluta, talvez, né? Que a cada movimentação dele repercute dentro de nós, ou nos deixa fragmentados, ou é avassalador, ou por aí vai. Quando tem essa dor tremenda, aqui é um bom momento, eu acho que para a gente olhar em análise o que está acontecendo, né? Que nos desmorona tão fácil assim. Porque se a gente não tem coragem, não só para amar, e essa talvez seja a principal, porque é o nosso motor de vida, mas para qualquer outro tipo de mudança, para qualquer tipo de expansão, né? Senão a gente fica mortificado mesmo. A análise talvez ela nos coloque em movimento, porque ela nos convoca todo o tempo a mover. Move o desejo, move a libido que estava lá engessada nas fixações. Então, talvez esse elemento de coragem que um processo de ser analisado coloca em marcha nos permite expandir, né? Ir mais além, conseguir nos movimentar, tirar desse lugar que eu costumo dizer que é uma poça de lama quentinha, né? Assim, a gente vai sair sujo dali, vai dar frio,
Mas se a gente fica ali, qual é o benefício, né? A gente questiona isso na clínica. Qual é o benefício de estar ali? Tá quentinho, mas tá legal? É assim que você tá gozando? Sério mesmo? Será que dá para ir um pouquinho mais? Será que dá para ir mais longe? Uhum. Eu costumo dizer que o amor é a loucura que a cultura autoriza, não é, Laís? Ou seja, o, a força do amor está nisso, né? Que de alguma forma algo da nossa loucura, algo do campo do infantil se põe ali. E que é, em última instância, o sal da terra da vida do sujeito. Fora disso, sobra um deserto do Saara. E todos as decorrências desse deserto para o sujeito, em termos de possibilidades de adoecimento ou de psicopatologização, como sabemos, né? Que dizem respeito, no mais das vezes, às nossas relações as mais complexas em torno do enfrentamento amoroso, né? E falar do enfrentamento amoroso é falar do enfrentamento da importância do outro na nossa dinâmica narcísica, não é? E mesmo fora do elemento eminentemente amoroso, da relação amorosa, a nossa relação com nossos ideais do eu pode levar o sujeito, uma vez que ele tome esses ideais do eu como alguma coisa sem a qual ele não consegue ter uma sustentação, ou seja, se eu não for isso, se eu não conseguir ser isso, eu estou morto, e não como um modelo, como algo que põe um desafio, mas que pode não ser conseguido, mas que para muitos de nós não significaria a morte ou a desolação. Para muitos, a relação com o ideal do eu é de tal monta que faz com que o sujeito, né, se sinta numa condição de ter que vestir toda uma série de. Jung chamava de personas, Winnicott chamava de falsos selves, né? Freud dizia dos compromissos que o eu assume nessas trocas simbólicas com o outro, não é? No sentido de calgar possibilidades de atingir esse ideal do eu. Ora, dependendo do campo de compromissos que o eu assume em vistas desse ideal do eu, tudo isso envolve um campo de, chamemos assim, não é, Laís, de penhora de si. Onde é que nós Ótima estamos essa expressão. penhorados, né? Onde é que nós estamos penhorados no sentido de alcançar determinadas coisas que, no mais das vezes, são miragens, mas que faz com que o eu fique enredado num campo de relações que exigem dele um determinado campo de postura e comportamento e etc. Não é que, no mais das vezes, né, o que é dele não vai aparecer ou é quase nada, né? Ou seja, essa loucura que me constitui vai ficando para fora, porque isso envolve todo um campo quase protocolar de comportamentos, né, no sentido dessa busca de ser aceito nessas relações e com vistas ao fundo nesse ideal do eu, não é? E isso me parece importante. Ou seja, o campo das nossas penhoras é o campo da nossa covardia, né? Porque nós vamos nos colocando de tal forma que o cúmulo da covardia ocorre nas relações sociais e sabemos com a frequência avassaladora que não é outra coisa senão a hipocrisia, né? E a hipocrisia, já diz o ditado popular, é o tributo que o vício paga à virtude, né? Então, as pessoas vivem construindo falsos selfies no sentido de entrar nessas redes de trocas simbólicas, né? E que nessas trocas simbólicas eles possam almejar determinados acessos ao que eles supõem ser fundamental para o seu regime narcísico, ou seja, traços de um ideal do eu que ele quer alcançar, não é? E em nome disso, não é? Pode se perder nessas trocas simbólicas
Não é porque ele faz um esforço sempre continuado, não é, de se manter dentro desses padrões que ele supõe, sempre supõe, que sejam os padrões exigidos nessas relações. Porque fora disso, o meu acesso ao que eu busco está cortado. Portanto, né, eu tenho as covardias do dia a dia. Né? Eu falo o que eu espero, suponho que o outro queira ouvir. Né? Eu penso que eu suponho que os outros queiram ouvir. Eu faço um mapeamento, não é, dos pensamentos mais fofinhos que correm no dia a dia para que os outros possam me ouvir e me achar fofinho também, não é? E assim vai, né? Para brincar Faço um uma pouco. dancinha no TikTok igual todo mundo. Exatamente, Né? né? Mas a Tem uma pergunta que eu... coisa aqui, né? Desculpe, pois não, Que mas... tem uma coisa aqui que repete muito, que é a questão do falso self como uma ferramenta social útil. Né? A gente não vai se comportar no trabalho no mesmo jeito que a gente vai estar no cinema, que vai estar em casa, mas o que me parece que dói muito é quando isso daqui vai colando em cima da nossa pele, em cima do verdadeiro. E a gente já não sabe direito como é. E aí, quando a gente não Esse é o sabe muito drama. bem como me parece um movimento de grande risco que nós vamos buscar lá no outro alguma coisa que é inato dele, que normalmente é o narcisismo. Uhum. Como renunciei ao meu, tô cheio de coisa aqui por cima, daquilo que não é meu, já não sei mais onde é que eu tô aqui, o meu narcisismo já está muito fraquinho. Aí eu vou lá e acoplo, né, naquele que está mais integrado. E como o meu está muito frágil, eu fico à mercê, fico dependente, né? Fico sem muito recurso quando ele não está por perto, porque estou me alimentando daquilo. E também penso uma outra coisa, doutor Luiz, assim, olhando agora isso mais de perto, que é quando a gente está nesse lugar de ter esse falso self, nós vamos perder aquilo que faz o outro se apaixonar por nós quando nós mostramos, se nós mostramos algo verdadeiro. É aquela coisa, né? Começa a estar com uma pessoa, mas diz, mas eu gostaria mais de você se estivesse desse jeitinho. Fala desse jeitinho. Agora mais ciumenta, agora menos ciumenta, agora o cabelo assim, agora essa posição social, agora esse comportamento. Até se tornar outra pessoa. Até se tornar a pessoa que ele pede, que ele diz que quer, mas que não é a que deseja, porque se ele se apaixonou antes pela outra, é aquela que está do desejo, né? De repente perde a referência. Ou seja, aquilo que talvez seja do nosso maior medo de mostrar o self verdadeiro, talvez seja o nosso maior encanto. E é ali que é possível fazer uma unidade ali, uma coisa que cola, uma relação única, não um sujeito único, uma relação única. Porque se nós não colocarmos um pouquinho de verdade, isso não vai se sustentar. Né? Só no falso self, isso não tem como colar, porque nós vamos estar à mercê do que o outro quer, não do que o outro deseja. O que ele me pede, não sei se é o que ele deseja. Nem ele sabe. Uhum. Né? Nós Exatamente. podemos ter uma ideia sobre isso, mas Exatamente. saber mesmo não sabemos, né? E isso que você apontou é muito interessante, né, Laís? Que é essa coisa que gruda na pele. Né? Você, por exemplo, a gente vê coisas, por exemplo, do como esse contexto onde o sujeito está inserido modula, né, o que ele vai mostrar de si. Né? Ou seja, o conjunto que ele vai construir de quais selfies ali. Não é possível ao psiquismo transitar no mundo sem falsos selfies. Né? A questão é o quanto o sujeito é capaz, não é, de se desidentificar daquilo, chamemos assim. Tirar Que aquilo possa da ser uma pele. ferramenta, né? Que possa ser uma Exatamente. ferramenta e que a gente possa saber que aquilo Exatamente. é uma Exatamente. posição, é uma movimentação, é um jeito de fazer uma conexão com outro, mas com um outro determinado, não com um outro total.
né? Porque se for um outro total, aí o nosso sujeito não existe, ele se perde, a gente se perde ali dentro. E Exatamente. entrega o quê? Entrega uma coisa que a gente não é. Então, como é possível também ter fé, como dizia Bion, nessa relação? Ter esperança nessa relação. Sim. Não pode estar inteiro, vai estar sempre na defesa, sério mesmo? Vai ter que sempre estar atento a alguma coisa, né? Que cansativo, né? Isso se torna muito cansativo, isso se torna insustentável. Acho que essa palavra, né, é muito cansativo, né? Cansa mesmo, porque há uma sustentação de algo que, em última instância, o sujeito não consegue apontar para si qual é o sentido disso, em última instância. Mas É necessário ter muita coragem para colocar a carinha do verdadeiro selfie nesse mar, de vez em quando, né? você veja, De por vez em exemplo, quando só, não precisa ser sempre. você veja, por exemplo, coisas desconcertantes, né, Laís? Você vê, por exemplo, experimentos, né? Grandes universidades na Europa, nos Estados Unidos, às vezes disponibilizam grandes experimentos. O sujeito e os amigos estão numa casa, de repente, todos os experimentos sendo gravados. De repente, um deles é elegido pela direção do experimento como o juiz da casa. Pronto, um shift vira ali no psiquismo do sujeito e ele já se aloca imediatamente para a posição simbólica do juiz. E o campo socioafetivo dele muda dramaticamente. O sujeito, o pacato cidadão, trabalha a semana inteira. Ele é pisado pelo chefe, ele é a pura tranquilidade no mundo. Sexta-feira ele toma uma cerveja com os amigos, visita o pai e a mãe no sábado e no domingo. No domingo ele almoça a sua macarronada com frango. É o pacato cidadão da música. Às 4 horas da tarde, ele se junta aos amigos, põe a sua camisa do seu time e vai a um jogo de futebol. Ingressa numa torcida organizada. E lá, o campo de racionalidade que manda é outro. Aí ele pega um cano e dá na cabeça de um outro integrante da torcida do outro time. E não sente nada com isso. Pelo contrário, ele sente que ele fez o que narcisicamente deve fazer alguém que está na posição dele, que torce pelo time dele. Fundamentalmente, odiar o do outro time. E ele vai embora para casa tranquilamente. O shift vira novamente, ele senta na televisão, liga a televisão e fala: esse mundo está perdido. Quanta violência. Isso é desconcertante nesse mundo. Né? O quanto o psiquismo imediatamente se põe na contextualização das coisas. Né? Como nós somos plásticos com relação a isso, né? Essa semana eu estava com um paciente e ele é médico e ele me disse assim, uma colega, mesma qualificação, mesmo patamar, assumiu algumas funções da nossa chefe que está de férias, né? Da coordenadora. São basicamente coisas burocráticas. Mas que ela virou, né? O pequeno imperador comeu o adulto ali e ela entrou num lugar de amedrontar os outros. Tem uma coisa para te falar. Na segunda a gente conversa, a questão do suspense e de trazer isso. Né? É um breve momento, é uma breve função, mas como aquilo pode ser tomado tão a sério? Ou seja, a nossa imensa responsabilidade aqui, né? De conseguir ser mais ou menos a mesma pessoa, assim, o mesmo núcleo, pelo menos o mesmo núcleo ético, nosso contorno ético, em todos os lugares que a gente vai. Né? Se não aparece nas notícias lá, meu Deus, não é o meu filho que matou o outro sujeito, né? Porque ele sempre foi um amor de menino. Pois é. Você vê. Mas era o amor do menino da mãe, né? Quando a mãe estava olhando pelo retorno narcísico que recebia. Lá no outro lugar não tinha o retorno narcísico, né? Buscava outro tipo de coisa. Sim. Então, acredito que é muito necessário também uma dose grande de coragem para a gente ser éticos.
Muito, né? Isso Porque o não nosso tem dúvida convite nenhuma. permanente é que a gente abdique disso, né? Isso não tem dúvida nenhuma, Laís, até porque, junto aos colegas que estão nos ouvindo, ser ético não significa seguir rigidamente o campo da moralidade dominante. Muitas vezes, ser ético significa ir contra isso, né? São Ser os ético, nossos valores, né? exatamente, ser ético significa você... Por que a moral é tão tentadora? Fazendo uma pequena digressão, né? Por que Apaixonada. a moralidade é tão tentadora? Porque a moralidade diz tudo o que o eu quer. Ela diz assim: se você fizer isso, agir assim, pensar assim, se mostrar assim, você vai ter garantia do reconhecimento do outro. Se você fizer assado, não. Então ela aparenta nos oferecer um caminho, que é obviamente ilusório, de que fazendo assim teremos isso garantido. E isso não ocorre. Ter uma capacidade ética significa você se responsabilizar por atos, gestos, pensamentos, inserção no mundo, sem garantia do que o outro vai, de como o outro vai ressoar isso. Mas você está estruturado numa dinâmica narcísica capaz de fazer essa aposta ética, não é? Sem garantias como a moral dá. Né? A moralidade dá isso. Né? Sustentar-se numa capacidade ética de agir de uma forma, não é? Que você, da mesma forma que é o amor mesmo, né? De você fazer uma aposta em determinada postura que você não tem garantido o retorno do outro. A ética envolve coragem. Pode perceber, todos os moralistas de plantão são hipócritas e covardes, sem exceção. Antiéticos, né? Porque não é que eles Todos. façam algo para os outros porque não Exatamente. querem que façam para ele. A gente é ético quando nós não vamos fazer porque nós não faríamos para nós mesmos, contra nós E mesmos, olha, Laís, a né? casa Aqui da está o eu moralidade na é bem grande. história. A casa da moralidade é bem grande. O Nelson Rodrigues Quase uma catedral, é uma né? catedral. O Nelson Rodrigues dizia isso, né? O moralismo é a última morada do canalha. Né? Então, isso é absolutamente Excelente. verdadeiro. Né? Todo canalha adora uma moralidade última de plantão. Todos. Né? Ser ético envolve coragem. Né? A ideia da ética Renúncia envolve também, eu acho, coragem. Sem doutor Luiz. dúvida Acho que nenhuma. renúncia tremenda, assim, renúncia da satisfação daquilo que é o mais primitivo para a gente fazer uma construção mais elaborada ali na frente, porque para a gente sair daquilo que é da ordem da satisfação, né, especialmente a satisfação secundária aqui do sintoma, a gente vai precisar de muita coragem, porque essa renúncia ela não pode ser reemplaçada depois. Ela simplesmente não vai existir mais. Isso daqui a gente vai ter que se movimentar para ir para outro lugar, para ter outro tipo de gozo que não aquele antes, né? E que isso possa ser uma construção. O Carlos aqui estava falando antes sobre o relacionamento saudável, que isso possa ser saudável, mas para ser saudável a gente vai precisar desse semblante do recorte ético, do recorte amoroso, né? Porque o moralista pelo contrário, ele costuma ser abusador e destrutivo dentro das relações amorosas. Tenho essa impressão desde a minha prática aqui. E em nome sempre de uma racionalidade moral que ele se julga o maior dos defensores. Porque, perceba, relações abusivas de qualquer ordem sempre se dão integradas a uma certa racionalidade moral. Elas estão Até a sempre mãe, né? exatamente, estão sempre encobertas com essa racionalidade moral, não é? Não se dão assim, hoje eu vou te abusar. As coisas não são facilmente identificáveis assim. O que ocorre é que você tem um campo de relações geridas por certas racionalidades que são contextualizadas, porque não existe racionalidade. Freud nos mostrou isso de forma muito cabal. Não existe uma racionalidade universal. Elas se dão enquanto um pacto de convivência e de ação
de grupos e contextos, não é? E que se instaura uma determinada racionalidade que justifica coisas. Que justifica coisas. Um exemplo, na nossa racionalidade aqui, Laís, nós temos para nós um campo de valores médios, né, de que não é alguma coisa que te engrandece você ser um assassino. O campo sociocultural vai te olhar de uma forma demeritória. Mas se você matar 10 e for preso, na hora que você entrar na cadeia, os que estão lá vão falar, esse é meu herói. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo que ele matou 10? Tem 10 lágrimas aqui para deixar bem, né, expresso o troféu. Tem uma organização criminosa aqui em Porto Alegre que se chama Bala na Cara. Então, para aceder a esse espaço, qual é o ato que precisa fazer? E ali, esse aí é o contorno. Exato. Ali é o vacionado. Então, uma coisa que tem é justamente falar disso. Em qual ambiente, qual ética está inserida e qual moral está inserida. Porque a ética está inserida no sujeito. E aí, onde ele vai, ele carrega isso, né? Lógico que se a gente está muito aqui super egóico, isso vai nos comendo, vai nos comendo. O que nos permite análise? Está aqui no ego, né? Está aqui no eu, para que ele possa fazer um diálogo com essas instâncias e para que isso não nos massacre aqui, como tem o quê, tem o quê, tem o quê. Não temos que, mas nós vamos fazer assim, né? Porque é assim que nos sentimos bem. Porque aqui está nos dando prazer, nos está dando um bem-estar, nos movimentar a partir daqui, né? Exatamente, né? Porque a análise nos permite, né, você ter uma aproximação com todo o teu campo desejante, com todos os paradoxos que esse campo desejante carrega, não é, Laís, sem dar uma resposta moralizante a isso que no mais das vezes visa mutilar essa dinâmica. Mutilar essa dinâmica em nome de adesão a certas imagens morais na esteira daquilo que eu falei, que fazendo essas imagens morais você vai ter o reconhecimento do outro. Esse é o mapa da covardia, né? Então, nós, na nossa neurose, sempre estamos dentro da covardia, né? Porque nós giramos em torno do medo. Nós preferimos fazer uma troca em nome de uma adesividade a certas imagens morais, né? Porque para nós é muito difícil lidar com os paradoxos do desejo. A dinâmica desejante parece nos estilhaçar narcisicamente. A moral, pelo contrário, não. Se eu aderir a isso, eu tenho o meu contorno narcísico absolutamente garantido. Né? É um lugar seguro, né? Exatamente. Sentido como seguro, né? Como seguro. Preservado, quase. E como todo moralista, detestando, odiando outro alguém. Porque não tem moralista que não odeie alguma outra coisa. Né? Os desviantes de plantão, os homoeróticos, as raças de toda ordem, os amarelos, os negros, os pardos, os issos e aquilos, que são escolhidos por certos campos morais para serem odiados. E nós aqui vamos criando uma coesão narcísica porque nos identificamos com esse modelo, supostamente não desviante. Né? Esse é o modelo da normalidade, da normalidade moral. Né? E, bom, pois bem, como todo moralista, você não precisa ler Freud, vá ler Nelson Rodrigues e outros, né, o La Rochefoucauld, você vai ver o inferno que é isso. Porque, narcisicamente, ele quer impor a todos o modelo supremo do bem e da virtude aos outros, não é? Porque os outros são sempre aqueles que eu tenho, no fundo, uma inveja. Porque eles não mutilaram por completo a sua relação com o seu desejo. Não é que aqueles infelizes têm algum desejo que eles ainda não... Eles resistem a entrar na minha moralidade.
Que gente horrorosa! Não dá para aceitar, né? Não é mesmo? Excelente. Sabe? Percebe? Porque eles me Desconcertante, né? lembram, né, Laís, o quanto eu abdiquei, o quanto eu mutilei minha relação com o desejo. Né? Por isso essas pessoas são tão odiadas. Parece a Perpétua do Tieta. Quem é antigo como eu e assistiu Tieta vai lembrar da Me lembra. Perpétua, a guardiã da moral e dos bons costumes, né? Exatamente. Por abdicação da possibilidade de amar e desejar e se relacionar. Né? Exatamente. Então, não é justo que você possa fazer isso que eu renunciei. Me aparece aqui muito, doutor Luiz, uma coragem de rebanho, sabe? Quando nós estamos em grupo, existe essa coragem, porque nós somos estimulados. Coloca sozinho, isso se desmonta. Acho que a dinâmica Sem dos dúvida grupos, nenhuma. das massas, fala muito com isso. Eu acho isso fundamental, né? Nesse sentido, recomendo aos amigos, temos muitos profissionais da área aqui, felizmente, eu acho que tem dois clássicos, um de Freud, né? Psicologia de Massas e Análise do Eu, de 1921, e um outro da década de 30, se eu não me engano, 1932 ou 1933, de Wilhelm Reich, um texto magnífico chamado Psicologia de Massas do Fascismo. E eles mostram essas constituições de grupo, o destino do sujeito nessas constituições de grupo e como o campo ético desmorona, né? Em nome de uma dispersão das responsabilidades, não é? Vamos chamar assim, o que o psicanalista Contardo Caligares, que infelizmente nos deixou, chamava de saída perversa da neurose. Porque quando fazemos análise, buscamos uma saída nossa para a nossa neurose. A saída perversa da neurose, dizia Caligares, significa, de alguma forma, nos oferecermos enquanto objeto de gozo de um grande outro, do Estado, de um grande ideal, seja o que for. Eu vou me tornar soldados dos salvadores da pátria e assim vai. Eu vou fazer parte de um grande outro. Isso é a saída perversa, não é? E quantos não fizeram isso, né? Freud mostra isso nesse livro que mencionei e Reich também de outra forma, né? Por exemplo, para entender os tempos contemporâneos no Brasil, esse livro de Reich parece ter sido escrito ontem pela manhã, Laís. A atualidade é luminosa do que ocorre, né? Em termos desses movimentos que estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo também, mas o Brasil que está mais perto de nós, obviamente, né? Então, você vê com que loucura você instaura determinado campo de racionalidade, né, nas pessoas e com que facilidade elas, falando com Freud, regridem. Eu pergunto a você e aos amigos, o que fez com que a nação alemã, pátria da filosofia, altamente desenvolvida nos anos 30, né, tivesse, incluso as elites, apoiando uma figura como Adolf Hitler, porque é bom lembrar, ele foi eleito, ele não tomou o poder à força. Roma antiga, o que aconteceu com aquela civilização que estava tão avançada, né? Se aderiu também à questão da igreja, daquele momento, né? Que dizia o saber é só nosso, a gente tem que preservar e utilizá-lo como ferramenta de medo. Aqui também aparece. Tem uma coisa muito ícone, assim, eu assisti um show e vale a pena procurar, quem tiver curiosidade aí no YouTube. O nome da banda se chama Rammstein, é uma banda alemã. E o tema principal deles, as letras das músicas deles, são sobre perversão e sobre fetiche, de toda a ordem.
no final do show, doutor Luiz, bem, aquela população, né, estava delirando. Eles puxam um grande tubo, assemelhando a um grande falo, com um jato de espuma, e o vocalista do Rammstein sobe e ele faz uma grande apresentação com o seu grande falo sobre as pessoas que vão ao delírio. E o show inteiro, música após música, ou era o canibalismo, ou era o sadomasoquismo, ou eram coisas de diversas ordens. E que cai muito na coisa da massa, né? Depois a gente sai dali e vai para outro lugar, vai lá para o nosso lugarzinho confortável. Mas que ali naquele momento essa coragem de rebanho aparece. Sim, sem dúvida. É? Sem dúvida. Que coisa incrível, que grande pai, que grande falo. Né? Ele pode, me pareceu muito totem e tabu. E a gente está vivendo isso, né? A Por gente está isso que em vivendo vários isso. momentos, sim. Sim, sem dúvida. Isso mais explícito, mas quantos não são imaginários? Sem dúvida nenhuma. Que puxam e jorram mesmo, né? Na massa. Porque você vê, por exemplo, que já que estávamos falando do nazismo aí, né, do fascismo em Reich, quem eram as pessoas que aderiram em primeiro momento, né? Eram os lumpenproletariados, era a gente que estava ali na beira do campo sociocultural e que depois chegaram as elites alemãs, né? Gente como Adolf Eichmann, que era um homem absolutamente mediocrizado na vida cotidiana, como tantos outros, o próprio Hitler, e de repente esse movimento no qual foi aderindo esse tipo de gente, não é? E que via no ressentimento sociocultural um motor fantástico, né? Fantástico, e descobriram o quanto havia de ressentidos numa sociedade, né? E o movimento cresceu dramaticamente. Mas, enfim, o que eu quero dizer, não é, Laís, que há sempre um grande movimento para abrigar os covardes de turno, né? Os covardes de turno sempre estão à espera de algum grande movimento, né, nisso, para, obviamente, dentro dessa dinâmica que você bem marcou, de grupos, possam aderir a isso. Né? Você tem, obviamente, a cultura oferece momentos de êxtase, como na cultura, na música e tal, onde há todo um campo de busca de atuações que ofereçam modelos de mimeses ao sujeito, que as pessoas entram em transe com grandes artistas, grandes apresentações e etc. Algo do sujeito que está ali vendo passa ali, não é? E uma dinâmica afetiva se instaura nele, né? E depois acaba a situação e ele volta para a vida e vai tomar um chicabom, né? Certo? Agora, se você vai e você vê o Rambo e você está naquela tua vida de falar amém para o chefe o dia inteiro, e ao ver o Rambo você fala, isso é um expurgar do meu heroísmo que eu vejo no filme, e saio do filme, pego uma metralhadora e saio atirando, isso também existe, mas isso é menos. Normalmente o sujeito sai de lá e muda o contexto, mas alguns saem atirando, né? Alguns se identificam de tal monta, né? Enfim, a cultura sempre oferece elementos que, para um campo de pessoas, pode ser eminentemente muito perigoso, não é? Porque são pessoas que não têm uma referência maior de modelos narcísicos que dizem para ele, bem, legal, adorei o show, seja o show que for, mas agora o show acabou, a vida continua e eu tenho outras coisas que fazer da vida, né? Não, o sujeito fica tomado por algo, né? E quer aquilo. Eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo estudos referentes, por exemplo, a esse milímetro da relação que tem do fã, por exemplo.
o fã de um grande artista, o fã de um grande pensador, de alguma coisa, o quanto isso pode se transformar numa inveja destrutiva, né? Nenhum ser humano é digno de idolatria, diria eu, né? Ou seja, o que é que nos conecta a essa pessoa nesse montante, né? Exatamente. A admiração para passar para a inveja, ela é um passinho só, Sem né? dúvida nenhuma. E aquele que muito admira também. Eu digo com uma certa frequência, eu tenho um certo receio com os bonzinhos demais, porque o lado malzinho, que é do próprio ser humano, vai estar em outro lugar, possivelmente num outro, de quem ele é a vítima, né? E isso é uma maneira bastante covarde de se relacionar com o mundo. Eu sou o bom e vocês assumem aí a minha maldade, os meus defeitos, né? Essas projeções que acontecem. E aquilo que cheira mal em mim, depois eu vou dizer em você que cheira mal. Exatamente. Exatamente. Desde o macro, acredito que desde o macro até o micro, né? Doutor Luiz, a gente pode perceber a dinâmica aqui daquilo que nos acovarda. Quando a gente está em dinâmica de grupo, de massa, isso fica mais difuso. Quando nós estamos numa dinâmica familiar, um pouco menos. Quando somos dois, uma hora a verdade se revelará, ou seja, mas são dinâmicas também, né? Onde a gente pode se revelar e ter a coragem ali de estar presente verdadeiramente, né? Uhum. Com um contorno, com um semblante de falso self típico e natural de todos nós como ferramenta, mas que ele não seja completamente apagado, que isso possa existir, né? Porque senão a gente entra como bonzinho da história. Quando a gente é bonzinho, malzinho está nas outras pessoas, né? Ter coragem para se assumir. Eu digo na clínica, quando a gente tem coragem para ir tirando desse lugar reprimido todas as coisas que não passaram pelos nossos filtros, isso é muito libertador, isso dá muita coragem, né? A gente já passa a estar integrado, e a gente está integrado, não tem medo do outro integrado também, não precisa lá desintegrar o outro, quebrar o outro, se deixar quebrar, se deixar dilacerar, se deixar corromper, se transformar em outra coisa para ser amado, Eu né? acho que uma pessoa corajosa, essa pessoa necessita muito pouco, quase nada, Laís. Diferentemente dos Sim. covardes, porque covarde, ele é o primeiro a viver como o grande julgador do mundo. Ele julga tudo, né? Ele se acha o juiz do mundo, o juiz de todos, né? E hoje nós temos a internet ainda, porque não precisa nem dar cara para bater, basta colocar uma Exato. imagem falsa. O falso Exatamente, selfie nunca foi tão exatamente, real. exatamente. Perfeito, é isso, né? Pode Ah, ver, ele se escuda, né, nesse elemento de estar de posse, ficar brandindo uma moralidade que é uma espada de Damocles frente à cabeça dos outros, que ele julga sem dó nem piedade, não é? E com isso, obviamente, expurga os fantasmas que, sabe lá, operam no psiquismo desse grande julgador. Pode perceber, né? Pessoas corajosas, pessoas que estão num trânsito mais interessante, com a sua dinâmica desejante, elas vivem e deixam viver. Elas vivem e deixam viver. Né? Não ficam botando o outro em certas caixas morais tão fáceis de ser colocados, mas absolutamente empobrecedoras, porque você fica desconhecendo do que se está falando. Esse é o problema da loucura humana, Laís. Nós acreditamos que sabemos do que estamos falando ao nós julgar o levamos outro. muito a sério também, levamos o Impressionante. outro nessa posição do que nós consideramos o muito sério, né? E aí nós nos impossibilitamos de expandir também, a expansão do outro acaba nos perturbando, né? Ela é Exatamente. perturbatória. Por quê? Porque pode esparramar, posso perder, posso me perder, não sei direito quem sou, não sei direito quanto o outro pode ir, e eu vou ficar para trás e tudo isso, né? E viram dinâmicas de empobrecimento. Sim. Quando a gente tem coragem, a gente empobrece e a gente convoca o outro a ficar empobrecido também.
Eu vi um podcast esses dias e me pareceu lindo o que ela falou, não lembro agora quem que estava de interlocutor. Ela disse assim, eu quero uma pessoa que seja maravilhosa, que seja, ela diz, fodástica, assim, que expanda, que me impulsione a ser mais, a expandir, a ser melhor, a conhecer mais. Digo, como é difícil isso, eu fiquei escutando. Como é difícil, porque o que eu escuto todo dia é o contrário, né? Eu tenho medo, eu não vou porque a pessoa não deixa, porque se eu mostro que eu sei alguma coisa aqui, ele se sente mal, e assim a gente vai se empobrecendo, né? A covardia nos coloca nesse lugar, se não de pulsão de morte, mas de empobrecimento do eu e empobrecimento dos outros. A gente já tem aqui uma hora e pouco de fala, mas eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente terminar, né? Para a gente refletir sobre esse ponto, doutor Luiz. Sabe, Laís, uma figura que admiro muito, que é a escritora Clarice Lispector, ela tinha uma frase que eu acho que é uma frase de alguém que fez uma boa análise. O filósofo Richard Rorty, a que recomendo aos amigos, é um homem, infelizmente, já falecido. Ele tinha um livro maravilhoso chamado Contingência, Ironia e Solidariedade. E Rorty era um admirador da psicanálise, e ele disse uma vez que uma boa psicanálise nos faz nos tornarmos auto-ironistas. Em outras palavras, que nós sejamos capazes de nos ironizar. E com isso sair dessa seriedade nesse sentido neurótico que você apontou, né, Laís? Essa seriedade que todo neurótico se leva, e podermos brincar mais com as imagens que acreditamos ser e rirmos delas. Sermos autoironistas significa, narcisicamente, suportarmos o ridículo que habita em nós também. Né? Fernando Pessoa já dizia das ridículas cartas de amor. Né? Quem não suporta o ridículo não sabe amar. Né? Clarice Lispector deve ter feito uma ótima análise, porque tem uma frase dela que eu acho fantástica, sabe, Laís? Que ela dizia assim, olha, quando for falar mal de mim, me chame. Sei coisas horríveis a meu respeito. Né? Então, isso é de uma grandeza, de sabedoria fantástica. Né? Você poder suportar isso em si. Né? Coisa que na nossa neurose ou nesse tipo de identificação do tornar-se pele, como você apontou, em que as pessoas ficam incapacitadas para rir de si. Elas estão sempre armadas, elas estão sempre naquele protocolo que aquilo demanda dela, não é? Enfim, é uma vida absolutamente empobrecida, né? Porque você poder brincar com todo o campo de representações da tua vida, o que uma análise pode fazer por você, eu acho que é um ganho gigantesco, né? Porque você poder dizer para o outro, olha, pensa o que você quiser de mim, eu sou o que você quiser que eu seja, tá bom? Onde a tua fantasia me colocar, fique à vontade, eu não vou lutar contra isso. Eu não vou tentar para você que eu sou mais moral do que você quer que eu seja, que eu sou mais bonzinho do que você quer que eu seja, sabe? Se você quiser que eu seja o inferno na tua vida, fique à vontade. Né? Põe aonde você quiser. Aí você tem uma sustentação para poder dizer, né? Eu não vivo nesses ventos aí. Né? Esses ventos de ficar na continuidade da suposição do que o outro quer que eu seja, para que eu seja amado pelo outro. Aí você sai desse ciclo. Aí você está num ambiente outro. Sabe? E eu acho que é isso que de melhor uma psicanálise pode fazer por nós. E não é pouco. Isso é da ordem do essencial. Porque o que a gente põe de pés pelas mãos na vida, né, no sentido de buscarmos ser amados por Deus, sabe? Impressionante. E pelo diabo, às vezes, também, né? Porque só pode ser coisa do pessoal lá de baixo.
análise, eu sou, é lógico que somos todos suspeitos aqui, estou vendo um monte de colega muito querido, pessoal, abraço para todos vocês, gratidão por participarem. Mas é pulsão de vida, é eros, é a força vital, é liberar libido, é ter a energia, é ter a gasolina para movimentar aqui o nosso carro, seja ele de que ano for. Sem Né? dúvida nenhuma. Sem dúvida. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada por mais esse diálogo. Logo a gente volta com uma sucessão de temas aqui sobre os amores e os desamores. A live vai ficar gravada, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para conhecer o nosso trabalho, os nossos diálogos. Temos várias lives aqui que já estão gravadas no canal do Sigmund Freud, no canal do Milan Novaes, que é o Instagram, e no Instituto Távola também, do Dr. Luiz. Obrigado. Laís, foi um prazer estar com você. Discutimos questões aí profundas, por vezes difíceis, sobre esse tal ser humano, não é, Laís? Então, um grande prazer estar com você, com as pessoas que estão nos ouvindo, nos deram o prazer da presença delas, né, e que nos dá a esperança de que, com esse tipo de relacionamento, coisas e ideias e questões intrigantes possam seminar na mente de cada um e que eles levem para o campo das suas ideias, das suas reflexões e possam que isso possa lhes ser útil aí nas suas reflexões. Então, queria agradecer a todos, as muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, a presença, dar um grande abraço a todos, a você também, Laís. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por esse trabalho comum. É sempre uma honra estar com vocês. Um grande abraço, doutor Luiz. Abraço, pessoal.